Olá, tudo bem contigo? Vamos dar continuidade à nossa aula aí referente à camada física do modelo OSI e hoje nós vamos ver aí o meio elétrico, algumas características elétricas e alguns fenômenos elétricos que ocorrem aí no meio elétrico, tá? Solta a vinheta. Estamos de volta. Então nós vamos conhecer um pouquinho do meio elétrico, né? No caso aí, a interferência eletromagnética. O que é a interferência eletromagnética? Ela é um campo ou uma onda elétrica ou magnética que pode ou não alterar o funcionamento ou danificar um equipamento ou uma comunicação ou um dispositivo ou um aparelho. A interferência ela pode ser proposital ou ela pode ocorrer de maneira acidental e pode ser de origem natural ou artificial. Nós vamos conhecer aí alguns fatores, né, que podem aí provocar a interferência eletromagnética. No caso é a própria tensão, né, a frequência também pode provocar interferências eletromagnéticas, o aterramento, os próprios componentes eletrônicos, circuitos impressos ou desacoplamentos. E o ruído? O que é o ruído? O ruído é todo sinal de alta frequência de som, né, que é inserido, que é estranho ao sinal real, ao sinal que realmente está ali fazendo parte da comunicação. Então ele é estranho e ele é inserido e é somado a esse sinal de comunicação. Então, no caso, os ruídos elétricos podem ser motivados por inúmeros fatores, como loops de aterramento, geradores, raios, a própria interferência de radiofrequência, retificadores, motores, etc. Então, normalmente, a interferência eletromagnética dentro de um contexto de telecomunicação insere o ruído na comunicação, tá? Um exemplo disso, por exemplo, é você, antigamente, quando você usava o telefone, você escutava chiados, né? Por exemplo, quando você assistia TV, e o chuveiro elétrico era ligado, a TV ficava chiando, né? A imagem tremia. É porque o próprio processo de consumo de energia elétrica de um chuveiro ou de um motor de geladeira, por exemplo, gerava ali uma interferência eletromagnética. Essa interferência ela era inserida naquele sinal que provocava o ruído, tá? No caso da televisão, a gente via ou a gente escutava, no aparelho de telefone a gente também escutava, numa rede de dados simplesmente perdem os dados são perdidos, né? Porque eles são desfigurados, né? O ruído ele causa danos à integridade do sinal. Existe ruído. O ruído ele está presente em todas as formas de comunicação. Por exemplo, eu falando com vocês agora, vocês devem escutar um ruídozinho. Eu vou simplesmente parar de falar. Vocês vão ver que o meu microfone vai simplesmente cortar o ruído que está agora com a minha voz. Olha só. Perceberam um silêncio total? Né? E agora eu voltei a falar, o ruído continua, porque o meu microfone ele tem uma estrutura, que é um condensador, que quando você fala, infelizmente o ruído aparece porque ele está somado à minha voz. Mas quando você para de falar, ele simplesmente, olha, silêncio total. Então o ruído basicamente é isso, tá? Você tem ruído nas redes óticas, tá? A luz provoca ruído, o próprio propagar óptico provoca ruído. Radiofrequência, existe ruído inserido, e nas redes elétricas, nas comunicações elétricas, existe ruído inserido, tá bom? O ruído faz parte do processo. O que é que, quando o ruído se torna um mal? O ruído se torna um mal quando o sinal, a potência do sinal, está muito próxima da potência do ruído. Então, quando a relação sinal-ruído é muito grande, né, ele é muito relacionado, o sinal simplesmente
ele é comprometido pelo ruído. Quando a relação é muito alta do sinal-ruído, é muito baixa, né? Uma baixa relação sinal-ruído, isso quer dizer que o ruído está lá embaixo, né? O sinal do ruído está aqui embaixo, aqui é o ruído, e aqui é o sinal íntegro, propagando normalmente, não interfere, o ruído está lá embaixo. Só que o que acontece com a atenuação do sinal, né? O sinal ele vai percorrendo o seu meio, né? Ele vai propagando pelo cabo e a potência do sinal vai enfraquecendo, só que o ruído não, porque o ruído ele é inserido a todo momento, ele faz parte do processo. Então o ruído continua aqui, o sinal vai abaixando até que o ruído simplesmente desfigura o sinal, né? Basicamente, eu tenho algo assim, olha. Eu tenho aqui um gráfico, né? Esse gráfico aqui, eu tenho aqui a potência. A potência e aqui eu tenho o tempo. No caso eu tenho o meu sinal, eu vou pôr o sinal aqui de azul. O sinal de azul e eu tenho aqui o meu ruído. Meu ruído eu vou pôr essa cor aqui. Certo? Aqui não vamos nem pensar em tempo. Desculpa aqui. Eu vou pensar aqui em distância. Distância. Então eu tenho aqui 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Suponhamos que a potência do meu sinal vai muito bem até o 3º metro. Do 3º metro ela cai exponencialmente, né? Então eu tenho aqui o meu ruído provocando danos ao meu sinal elétrico, tá? Então e essa distância aqui, normalmente definida em potência, é a relação sinal-ruído, tá? Que a gente está vendo aqui na apresentação. Então, o que é a relação sinal-ruído? A relação sinal-ruído ou razão sinal-ruído, frequentemente abreviada por SN ou SNR, né? Signal Noise Ratio, é um conceito de telecomunicações também usado para diversos outros campos que envolvem medidas de um sinal em meio ruidoso, definido como a razão da potência de um sinal e a potência do ruído sobreposto ao sinal. Voltando à nossa situação aqui, nesse momento, o ruído sobrepôs o meu sinal, na distância de 4 metros, por exemplo. Vamos lá. Então, olha lá. Esse desenho aqui também traz mais ou menos essa ideia. Eu tenho aqui um sinal, olha lá, eu tenho um sinal íntegro, olha. Bits, zeros e uns, correto? E de repente eu tenho um ruído. Tanto o sinal quanto o ruído se somam e o ruído destrói o sinal. Eu não sei mais o que é 0, eu não sei mais o que é 1. Entenderam? E aqui eu tenho também um exemplo da relação sinal-ruído vista em um osciloscópio, né, em um equipamento específico aí para tratar o ruído e o sinal e ver essa situação. E aqui, né, desculpa até voltar, mas olha quando o ruído se torna muito mais potente que o sinal. O sinal é o azul, o ruído é o vermelho. Olha como realmente o ruído destrói o sinal. Então, em algumas situações, eu posso escolher aumentar a potência do sinal. Normalmente isso é muito difícil porque
os aparelhos de telecomunicação já estão organizados para trabalhar com uma potência específica, mas normalmente é mais difícil tratar o ruído, mas é o que acaba tendo que ser feito, né? Tratar o ruído. Outros exemplos de interferências eletromagnéticas. A diafonia, o crosstalk, né? Eu já expliquei. A diafonia ocorre dentro do cabo e o crosstalk externamente, ou crosstalk também é diafonia, mas de um cabo para o outro. Né? No caso, se você for pensar em interferência eletromagnética externa, dentro de um mesmo cabo, o próprio cabo ali é independente do outro. Tá? Atenuação é o enfraquecimento do sinal durante o processo de propagação, é aquilo que eu expliquei no desenho, né? O sinal, ele numa distância, ele vai perdendo a potência, perdendo a potência, perdendo a potência, até simplesmente se extinguir, ou, na verdade nem é ou, é e, sumir no ruído, né? Ele vai ser ali engolido, ele vai se misturar ao ruído, tá? O jitter é uma variação estatística do atraso na entrega de dados em uma rede. Por exemplo, quando você está dentro de um processo de comunicação, você concorda que existe um delay? Né? Quando eu falo, leva um tempo até o meu som chegar até outro local. A mesma coisa com a rede elétrica. O jitter é esse atraso. Vários atrasos em pacotes sucessivos, por exemplo, de informação, pode causar destruição daquele pacote porque eles encavalam. Né? Ou eles se degradam, ou o próprio sincronismo do processo de comunicação é interferido nessa situação. Tá? Então aqui alguns exemplos, né, de atenuação, né? O sinal aqui no caso ele está forte, ele está bonito e de repente ele desaparece. O jitter seria esse aqui, né? Olha só o que acontece, aqui são várias ondas, né? vários sinais, esses sinais se encavalam, aqui também existe o jitter, olha. Isso aqui são atrasos, né? As harmônicas, um sinal, ele é um composto, ele é um envelope de componentes harmônicos, né? Quando ocorre atraso, o que vai acontecer com esses componentes? Eles vão se abrindo, porque cada um assume uma velocidade diferente. Então, quando eles vão se abrindo, né? Olha lá, ele está unido, de repente eles se abrem e de repente eles se intercalam. Aí o sinal foi perdido. Né? E no caso do crosstalk, aqui também mostra potência elétrica indo de um cabo para o outro cabo, isso causando danos aí à comunicação. Então, quanto mais cabos, mais fios, mais potência elétrica propagando dentro desse meio, maior é a diafonia, é o crosstalk. E para resolver tudo isso, professor, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo está na instalação elétrica. Né? Eu preciso ter um aterramento muito bem feito e eu preciso obedecer os padrões de instalações elétricas para qualquer tipo de equipamento, principalmente para equipamentos eletrônicos. Isso é muito importante. Os equipamentos eletrônicos, eles trabalham em baixa tensão. Tá? Se eles trabalham em baixa tensão, qualquer tipo de interferência pode provocar danos a esse equipamento ou pode comprometer a integridade da informação. Tá? Então nós vamos aqui ver como é que isso funciona de maneira bem rápida. Tá? Não é o foco principal da aula, acredito que isso é um assunto extenso para um outro momento. Então nós temos a tomada, né? Esse aqui é o padrão antigo da nossa tomada, esse aqui é o padrão novo. Independente do padrão antigo e do padrão novo, a fase é sempre à direita de quem olha. Olha aqui a fase. Então, quando eu estou... aqui eu estou vendo a tomada de atrás, né? Aqui eu estou vendo a tomada de frente, tá? Então, a fase é sempre do lado direito de quem olha. Se você ler a tomada, você vai ver ali que, normalmente, no pino neutro tem um N. E no pino de fase tem um tio, que é o símbolo de senoide, né? De fase, de alternância, de corrente alternada. Ou você vai ter ali o F de fase. Tá? Então isso não tem tanta dúvida. É sempre bom respeitar lá a fase aqui do caso, ó, é à direita de quem olha. Aquelas tomadas lá, elas estavam uma invertida e a outra de frente, tá? Então, a fase é sempre à direita de quem olha. Isso é muito importante porque os componentes eletrônicos, eles são preparados para receber a fase à direita.
O fusível está na fase. Então, se você inverte a tomada, você joga a tensão para o neutro, que não tem a proteção do fusível, que por sua vez não tem a proteção da estrutura interna do equipamento, de uma fonte chaveada, por exemplo. Entendeu? Seria muito caro o fabricante criar ali um mecanismo para poder tratar a fase caso ela fosse inserida dos dois lados, né? Então, se você, por exemplo, pegar uma régua de tomada agora, se você tiver uma régua de tomada em sua casa agora, e você medir com um multímetro fusível, e lá na tomada você vai ver que o fusível está somente na fase, não está no neutro. Então, se você monta uma tomada errada, você joga a fase, você perde o fusível. O que você tem ali é um Benjamin, tá? Você não tem uma régua de tomada com uma proteção de um fusível. Outro ponto importante também é o aterramento. Você precisa seguir as normas, né? Um cabo de cobre, o comprimento de 3 metros, com borne de conexão normalmente soldado. Aqui tem uma conexão em U, tá? É muito ruim, a não ser que ela seja calafetada, para não entrar água e nem causar ali corrosão, alguma coisa assim. Seria bom soldado, né? E aqui é uma coisa extremamente errada, né? Isso aqui é chamado de máquina de fazer defunto, né? Olha só que interessante, a pessoa aterrou num copinho de terra o chuveiro, né? Olha que lindo. E no próximo encontro nosso aí, nós vamos ver aí as questões referentes ao meio óptico, tá? Nós vamos conhecer aí um pouco das redes ópticas, ainda nesse tema de camada física, e nós vamos ver as redes wireless, rede sem fio. Então a ideia é que nessas aulas sobre a camada física, nós já conhecemos o cabo, conhecemos conectores, conhecemos os fenômenos elétricos que são aí comuns a esses dois tipos de conexão, o conector e o cabo. E agora a gente vai partir para o mundo óptico e depois para o wireless, tá ok? Então ficamos por aqui. Com relação à camada física e à parte elétrica da camada física.